Está no ar mais um Café com Tico. E hoje eu tenho a honra de conversar com uma das maiores lideranças empresariais do Paraná, o presidente da Associação Comercial do nosso estado, o Antônio De Jeroni. Mas antes de começar essa conversa, eu vou pedir para a produção trazer um café para nós aqui. Antônio De Jeroni, seja bem-vindo ao Café com Tico. É um prazer conversar com você. Hoje nós vamos falar um pouquinho da ACP, um pouquinho da tua história e também do empreendedorismo, do associativismo. Bem-vindo, De Jeroni. Tico, é uma honra estar aqui contigo e tudo que você fizer, ou tudo que você me disser, tudo que você perguntar, estou a teu inteiro dispor. Bacana, bacana. Vamos querer saber um pouquinho para a gente... E o Café com Tico aqui, tomando um café. Hoje é o café do Piá, do Mercado Municipal Capão Raso. Olha! Do Mercado Municipal Capão Raso. Ah, sim. E também estamos tomando uma água, aproveitando da Fonte Life, que é uma água aqui do Paraná também, do Célio Baggio. De Jeroni, mas para a gente saber um pouquinho quem é o De Jeroni, a gente tem que saber a origem, a história do De Jeroni. Da onde que vem o De Jeroni, a família De Jeroni, da onde você nasceu, quando que veio para Curitiba? Tá bom. Minha família é de descendência italiana, eu e meus filhos e os primos e todos temos cidadania italiana. A nossa origem é Gaurama e Erechim, no Rio Grande do Sul. A nossa família, a grande parte é do sul da Itália, mas eu tenho parentes em Vicenza, na Itália. A nossa vida, vamos dizer assim, no Rio Grande do Sul, ela foi, por toda a família, ela foi se construindo em termos daquilo que é o normal de cada família, né? Comércio, outros partiram para a construção civil, alguns estudaram e saíram de lá, tomaram outros rumos, né? E eu fiz a mesma coisa. Então eu vim para Curitiba em 1966. 66. Quantos anos você tinha quando chegou aqui? Eu tinha 19 para 20 anos. 20 anos. E veio sozinho? Eu vim só. Só? Deixou pai e mãe lá? Sim. Pai, mãe, irmãs ficaram lá. Quantos irmãos você tem? Eu tenho um irmão e 5 irmãs. Nós somos 7. 7 na família? 2 homens e 5 mulheres. E o pai e a mãe faziam o que quando você veio para cá? O meu pai sempre foi do comércio, mas o meu pai sofreu muito no comércio porque ele não tinha isso que a gente dispõe hoje, é natural, né? E com muita dificuldade ele foi passando por diferentes experiências e não se deu bem economicamente. Comida não faltava, a casa era própria, tinha tudo, mas a sobra de dinheiro não. Então eu, como mais velho, com o tempo passei a entender que eu precisava ajudar minhas irmãs e o meu irmão. Mas o meu irmão, ele teve uma coisa que ele decidiu, ele se formou como técnico agrícola, e de lá para cá ele fez a vida dele nessa área. E ele, por sinal, vai muito bem. E ficou por lá? Hein? E o teu irmão ficou por lá? Ficou. Meu irmão foi o único que ficou. Eu acabei trazendo, as minhas irmãs eram muito novinhas, acabei trazendo até como uma certa responsabilidade trazê-los para Curitiba. E olha, vou te dizer uma coisa, Tico, mérito delas. Elas trabalharam muito, se dedicaram muito. Minhas irmãs têm o traço da minha mãe, que é aquela coisa do dever cumprido, da honra da família. E o meu pai sempre foi uma pessoa que nos ensinou esse lado forte do italiano, levar a sério as coisas, né? Eu trouxe e elas se deram muito bem. E você veio para cá com 19 anos? 20 anos. 20 anos. E lá, daí você chegou a trabalhar em alguma área, ajudou o pai no comércio? Não, lá não trabalhei nada, eu só estudava e... E o que você estudava lá? Acho que o ensino... Eu fiz o normal. Normal lá nessa época, com 20 anos. Cada jovem faz no interior e que tem que ir para uma capital para melhorar a vida. E né? por que vir para Curitiba? Curitiba foi uma coincidência. Eu vim para estudar, que eu achava que era para ser, e eu vim numa condição, vamos dizer assim, de aproveitar melhor uma cidade grande. Eu sonhava com Curitiba mesmo, viu? Era um desejo grande, né? E chegou aqui com muito dinheiro no bolso? Como é que foi a chegada aqui? Meu Deus do céu. Aqui a coisa foi que eu tinha que descobrir o mundo, né? E veio para onde primeiro aqui? Você lembra onde você morou?
Você veio sozinho, você falou nesse primeiro momento sozinho? Sim, eu morei em vários lugares aqui, viu? E um deles é na Cruz Machado, número 11, apartamento 6. Lá eram estudantes, 6 estudantes, num apartamento da dona Amazilda e o seu Francisco. Lembra deles ainda? Lembro. E daí vocês alugaram um apartamento e moravam em 6. Sim, porque na verdade ali era o seguinte, eram estudantes e as pessoas começaram a trabalhar, tinham digamos, as primeiras experiências, digamos, né? E nós jogávamos futebol juntos e um foi facilitando a vida do outro. E fomos acomodando a vida no aspecto de conhecimento e experiências e assim por diante. Mas vocês se conheceram no futebol para ir morar também. no mesmo apartamento? Pelo futebol e por a relação, um vai apontando para o outro. Né? E daí resolveram todos morar no mesmo apartamento para dividir o apartamento. Esse foi um dos lugares que você um deles, passou aqui. E daí qual que foi o primeiro emprego em Curitiba? Oficial foi Sharp do Brasil. Sharp do Brasil. Sharp do Brasil. Naquela época ela era uma empresa que tinha um outro nome, era Simpro com C, Companhia Importadora de Máquinas para Processamento de Dados, que era o Matias Macchiarini, o dono da Sharp. Ele começou com a importação de máquinas contábeis, chamadas Suentron e Ascota. Eu não participava da venda desse produto, mas eu já entrei na área de venda de calculadoras da Sharp. Você entrou como vendedor de calculadoras da Sharp. Exatamente, eu tenho histórias e era jovem, 20, 21 anos. Nossa senhora, aquilo era uma coisa assim, era tudo um começo de tudo, né? E se identificou com a venda ali? Meu amigo, a água batia na bunda, tinha que correr, viu? Tinha que vender para poder pagar lá, dividir o apartamento com os 6 lá. Meu Deus, mas foram lições inesquecíveis. E estudou nessa época em Curitiba, não? Eu fui, olha, na verdade a indicação foi num curso de Filosofia, Ciências e Letras. E eu fui. Maria Cristina, que foi do Império do Bamirindos, éramos colegas. Maria Cristina Andrade Vieira. Exatamente. Estudaram juntos? Sim, estudamos juntos. A cadeira dela ficava rente à parede, tinha um colega nosso aqui, eu aqui. Ela foi extraordinária, viu? Nossa, uma pessoa extraordinária. Inclusive na época, eu me lembro muito bem que a gente tinha uma boa aproximação, tinha um grupo de estudos ali, e ela dizia, olha, você vai trabalhar na empresa da família. Eu até fui falar com o pai, o Avelino, mas não, eu estava... Aquilo que eu percebi, eu vi que na Sharp talvez eu tivesse um futuro melhor, né? Então eu recusei. Eles não me disseram o que eles queriam comigo na época, né? Uhum. Mas eu abri mão de tudo e segui a carreira na Sharp. E quanto tempo você ficou na Sharp? 18 anos. 18 anos na Sharp. 18 anos. 18 anos na Sharp. E daí, depois da Sharp? Depois da Sharp eu vim para o grupo do Sérgio Prosóximo, que se transformou em Electrolux. Que é Electrolux. Mas daí vendedor também? Não. Na Sharp é o seguinte, até deixa eu te dar assim uma noção. Eu fui vendedor, depois lá tem uma carreira como supervisor de vendas, você pega uma pequena equipe. Mais tarde eu fui promovido a supervisão de produtos, eu fui para São Paulo, supervisão de produtos que é viajar pelo Brasil. Aí eu fui para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro fui para Goiânia, aí já tinha unidades comerciais, né? Fui para Belém, Belém é uma unidade comercial com bastante gente. Unidade comercial, você visitava a região amazônica toda. Como supervisor? Não, como gestor de unidade comercial. Unidade. E eu lá em Belém eu cuidava, até o executivo principal da Sharp me dizia assim com o Matias Macchiarini, você vai ser o nosso office de luxo aí no Banco da Amazônia e na Suframa. Então eu tinha uma atividade extra também, além da parte comercial e tudo, porque as unidades elas funcionavam assim, você respondia pela parte técnica, pelo atendimento ao consumidor, pela venda, por toda a operação de unidade com mais de 200 pessoas, né? Você tinha que responder por isso aqui e fazia ainda essa ligação. Fazia esse extra, digamos, que compunha o meu contrato como gestor, né? E daí, por que saiu e foi para o Prosóximo? Que, na verdade, quando eu estava a minha terceira mudança, já com a família, os filhos foram crescendo, eles eram pequeninos, foram crescendo, a minha mulher já estava meio contrariada, porque eu viajava demais.
Ela diz o seguinte, ela vinha de férias. Cada vez ela vinha de férias, ficava 2 meses e meio aqui na casa da minha sogra. Aí o que aconteceu? Quando fomos para o Recife, ela falou, olha, nós vamos ficar pouco tempo aqui. Eu disse, não, eu estou indo, porque eu estava indo, estava indo bem, meu Deus do céu, a minha vida, e estava ganhando dinheiro, né? Estava feliz com o que eu fazia. E ela falou, não, os filhos estão crescendo e eu quero voltar para Curitiba. Mas vocês estavam morando aonde daí? Em Recife. Ah, em Recife. É. Aí você teve que fazer a residência em Recife, Sim. junto com a Rosi. Sim. Quando, mas ela em Belém ela já morava, depois em Salvador também. Ela acompanhava. Sim, com os filhos morando. E os filhos também mudavam de cidade para cidade. Mudava de escola e de tudo. E vocês se conheceram com a Rosi, para a gente falar um pouquinho assim, quando? Quantos anos você tinha? Eu estava com 20 anos. Ah, bem jovem, já em chegado aqui. E a família dela é de Curitiba? É, de Curitiba. Ela é família ucraniana, né? Ah, ucraniana. É, ucraniana daquelas, ucraniana pesada, tradicional, viu? É aquela coisa assim do rigor, viu? Uhum. E quando chegaram, então, logo chegaram em Curitiba, Não, você conheceu ela e começaram... Se conheceram aonde? Lembra? Eu conheci na casa de uma tia dela. Foi num almoço do Dia das Mães, me lembro muito bem, 11 de maio de 69. 11 de maio de 69. Conheci ela, olhei assim para aquela polaquinha, digo, rapaz, essa aí... E ela é muito esperta, é muito, assim, espontânea. Eu não tive dúvida. Eu comecei a conversar. Comecei a conversar, daqui a pouco a coisa foi se aprofundando. E ela é de família muito... Então, até hoje. Sim. 57 anos. Ela é muito atuante, muito positiva, muito presente. Ela tem aquele jeito de severidade. Eu vou te contar uma particularidade depois. Não esqueça de me perguntar qual é essa particularidade sobre isso. Que ela é super alegre, super animada, né? Então. E daí os filhos vieram na sequência. Só para depois sim. de volta nessa parte da família, sim. os filhos vieram na sequência. Não, mas então deixa eu te falar do Recife, o que aconteceu. Eles vieram de férias e eu lá em Recife. Aí um dia, porque lá não tinha celular na época, né? E ela disse assim, olha, eu vou te dar uma notícia. Eu, me diga qual que é a notícia. Eu continuava trabalhando lá, ela estava de férias aqui. Nós resolvemos, falamos em família, os filhos e eu. Ou você fica com a família, ou você fica com a Sharp. Pá, tico do céu, aquilo lá me cortou. Olha, veio um corte assim. Teve essa intimada. Uma intimada assim, por telefone. Por telefone. Eu disse, bom, agora deixa eu pensar um pouquinho. E lá, aquela coisa toda. Aí eu pensei, digo, puta, me cortou. Eu estava indo muito bem. Sim. Muito bem. Recife eram 632 funcionários. Era um exército. Gigante. Tudo funcionando bem, tudo andando bem. Eu estava bem em tudo. Lá pelas tantas eu pensei, digo, bom, vou ter que ter coragem para dizer para o diretor que sim, eu vou ficar com a família, né? Aí tratamos, conversamos, acertamos a minha volta, ele me pediu só 90 dias, me dispensou com tudo, só que dos 90 dias eu tive que prorrogar mais 90, fiquei 180 dias nessa condição. Para terminar, encerrar o contrato para dar alguém que pudesse para me substituir. Alguém responsabilidade também, né? Com a Mas empresa. eu tenho excepcionais lembranças de lá, dos lugares que eu viajava, porque quando eu falo Recife ou Salvador, a gente viajava por toda aquela região. Quando estava em Recife, eu viajava pelos 4 estados no Nordeste. Pela Bahia, os outros estados também no Nordeste. Então eram regiões que eu viajava. Eu estava em locais que eu nunca havia conhecido. Por isso eu sou muito grato pelas experiências, pelas oportunidades, pelas pessoas, pela cultura. Cada região tem um sotaque, tem uma cultura diferente. Isso tudo eu fui lendo, fui ouvindo, aprendi a antes de falar, a perguntar muito e fiz. Foi uma experiência boa de vida também. Muitíssimo. E olha, eu vou te dizer mais. Me deu um reforço emocional de equilíbrio, que numa hora difícil, e eu tenho tantas histórias para contar, na hora difícil, como é que eu reagi, como é que eu pude... que decisão tomar. E algumas eu tomei muito bem, de forma acertada, e outras eu errei. Mas por conta desse movimento, se eu não tivesse feito isso, talvez hoje eu não fosse o que eu sou, né?
Essa experiência. E aí você veio para Curitiba para morar com eles. Sim. E daí já foi para mandei a Prosdóximo? mudança para cá. E daí já foi para Prosdóximo? Sim, eu pedi. Já conseguiu? Sim. Eu tinha alguma. Quando eu espalhei que eu estava voltando, eu tinha diversas propostas. E alguém me disse: olha, contrata que ele. E fui contratado. Eu fiquei com aquela unidade de São Carlos, né? Ligado a São Carlos, porque que é onde que é São Carlos? Interior de São Paulo. Mas ficou aqui, né? Senão mas você... aqui, com base aqui em Curitiba. Senão eu já sabia. Sim. Do ultimato da Rosi. Sim, não, já estava aqui, já estava sediado aqui, já estava instalado, morando na casa que eu tinha, porque quando eu saí daqui eu já tinha uma casa boa, vizinha da minha mãe, onde ela está atualmente. E aí eu fui fazendo a vida. E fazia o que na Prosdóximo? Nessa área eu fui também? como gestor para Paraná e Santa Catarina. Aí é mudança. Lá na Sharp é venda de eletrônicos, né? Tudo que se imagina de eletrônico tinha, né? A linha inteira. Eu lembro de videocassete, acho que tinha alguma coisa tudo. assim, né? Nossa, TV, videocassete. E hoje não tem mais a Sharp? A Sharp teve um problema. Em 96 o Matias faleceu. O que aconteceu? O Matias Machelini estava nos Estados Unidos, ele estava com... ele tinha se separado da dona Carmen e ele estava numa nova relação, vamos dizer assim, de vida, né? E ela... A história é verídica, viu? E ela disse ao Matias, vamos almoçar hoje em tal lugar. Eu não lembro exatamente, mas dava uma distância como se fosse daqui a Porto Alegre, tá? Vamos almoçar lá, eu tenho vontade de ir naquele restaurante. E ele solicitou, sim, vamos. Então ele contratou um pequeno avião para ir, e o tempo não estava bom. O piloto falou, não, vamos esperar um pouquinho, melhorar o tempo. Lá pela Santa, o piloto, o comando lá disse, olha, não vai dar para ir porque o tempo não vai permitir. Disse, não, mas eu dobro. Insistiu. O cara falou, bom, então vamos lá, vamos arriscar. Lá pela Santa ele voltou, olha, não vai dar, hein? Tá? Os indicadores aqui são de perigo. Eu triplico. Resultado, cara, agora tem que ir. No meio do caminho, os 3 bateram com uma rocha e faleceram. Dali para frente, faltou o Matias. O Matias era referência para o Banco Bradesco, que o Banco Bradesco era o investidor, em parte, da Sharp, eram sócios em alguns negócios, entre eles a CID Informática, que é a base aqui em Curitiba, na cidade industrial. Sim. E os japoneses, a Sharp Corporation, tinha o fornecedor dos componentes e assim por diante. Aí o que aconteceu? Os executivos não tinham essa relação próxima do Matias. E aí não teve... Essas dificuldades elas foram aparecendo, tanto do fornecedor quanto do investidor. E a empresa foi que ela se obrigou a fechar. Saiu do mercado e fechou, e era super forte. Você vê como que é essa questão. Olha, eu vivi o começo do negócio, nós éramos, para você ter uma ideia, a unidade comercial era aqui em Curitiba, era Belém e São Paulo. Nós éramos em torno de 200 e poucas pessoas no Brasil. O grupo inteiro chegou a um tempo com 30 mil. Então, veja você, era muito grande. O Matias Machelini chegou no tempo dos militares, ele foi, assim, digamos... claro, ele soube aproveitar, isso eu não discuto. O que aconteceu na época, e depois com o Sarney, como presidente, após o governo militar, ele chegou a ser um conselheiro do Sarney. Eu tenho vários documentos arquivados onde mostra a força. Sucesso político, financeiro e tal. Sim, tudo. E me conta, De Geroni, Prosdóximo ficou quanto tempo daí? 10 anos no grupo. 10 anos. E depois do Prosdóximo? Não, daí, veja, o que aconteceu? Chegou um tempo que eu dizia para minha mulher, meu Deus do céu, esse negócio de viajar, eu já cansei, não quero mais hotel, não quero mais avião, nem carro, nem pensão para ir, eu vou me acomodar. E aí um amigo que tinha uma loja de carro, ele sempre me dizia, você está no lugar errado, você tem que ser meu sócio, que por sinal ele é falecido, né? Resultado, um belo dia eu falei, eu vou encarar isso aí. Chico do céu, eu entrei, botei dinheiro lá,
É aí que eu fui ver o que era. Eu tinha saído de terra firme para um banhadão. Você tinha saído já da empresa? Sim, eu já saiu da empresa para entrar de sócio na loja de carro. Exclusiva Veículos. Que é a tua loja atual. Exatamente. Isso. Já são 27 anos. Aí e daí? Que eu fui ver que eu tinha saído de terra firme, porque, lógico, eu saí de duas experiências extraordinárias. Sucesso, empregado e tal. De e repente todo mês caía, que nem diz outro, né? Exatamente. Todo mês caía o pagamento certinho e tal. Entrei e vi, meu Deus, que banhadão é esse aqui. Mas eu digo, agora eu tenho que ir. Eu botei dinheiro, né? E de sócio com ele. Mas daí você foi tocar o negócio junto no começo? Junto, claro. E colocou dinheiro e foi tocar o negócio. Isso. Nós nos demos bem até um certo ponto. Chegou um dia que eu disse para ele, nossa, eu estava desesperado. Eu digo, esse negócio aqui não vai dar. Eu vou sair, vou ficar fora, eu vou pegar, de alguma forma eu vou pegar um pouco do dinheiro, já com prejuízo. Aí eu disse para ele, olha, não vai dar mais, eu prefiro sair. Aí disse, não, se você preferir, não tem problema. As contas estavam todas pagas, né? Ele, na verdade, quem sustentou a operação fui eu. Ele entrou como nome, como experiência. Aí ele disse, não, então eu te pago tanto. Eu disse, então tá bom, me dá 48 horas para eu pensar. Porque ele fez o preço... Lá embaixo. Aí em 24 horas eu cheguei lá, eu me reuni com uma pessoa experiente e me reuni com meus filhos e disse, olha, vamos fazer o seguinte, vou inverter isso aí, eu vou comprar. Eu compro, eu preciso pegar, e eu sei que ele não tem. Preciso ter um negócio aí também. Como ele dissesse troco, eu disse 6. Aí quando ele viu isso, ele pá, tá bom. Aí ele disse, então deixa eu fazer o seguinte, deixa eu ver como é que é. No mesmo dia nós desfizemos, acertamos e ele sozinho da loja. Fica aí, E isso há quanto tempo? Foi em 1999. 99. Que eu entrei em 98 e daí um ano depois já viu que não dava certo a questão da sociedade. 99, exatamente. E daí você mantém a loja até hoje, que é a Exclusiva Veículos, que fica onde? Naquele 333. E como é que você fez para reverter de um negócio que era uma sociedade que não dava certo, por Antônio de Jerônimo tocar um negócio, que é o mesmo negócio, mas que daí deu certo e na te ajudou verdade, nessa trajetória? Eu vou te dizer uma coisa, viu? Fica uma lição para todo mundo, que é o seguinte, não dá para a gente ir na aventura, tem que ter um pouquinho mais de conhecimento, mais de domínio, precisa se informar melhor, é necessário ouvir mais técnicos da área, né? E eu fui porque na verdade venda de carro, Tico, é um excelente negócio, desde que você seja sério. O sério é cuidar bem da conta, é cuidar desse conjunto de coisas que são a legislação fiscal, trabalhista, contratação certa de pessoas e isso tudo. Eu fiz tudo como eu estava acostumado, contratação pelo CLT, o cumprimento daquelas regras que os bancos determinam e assim por diante. Mas o nosso mercado é um mercado muito distorcido. E com o tempo eu fui conhecendo e conhecia, até pelo César Lansoni, que é o presidente da Sovepar, ele me convidou para participar das reuniões da Sovepar. A Sovepar tinha recém sido criada. E eu entrei, fui vendo, olhando, e gostei. Eu entrei e comecei a participar das reuniões lá. A primeira associação que você participou, a Sovepar, que é das revendas de veículos. Exatamente. E ali eu fui vendo que dava para fazer, mas tinha Você viu outras histórias, isso? De pessoas que tinham sucesso no mesmo ramo que o teu. E outras que era para a gente não seguir o exemplo. Não seguir. Tinha os dois lados. Tinha os dois lados. Assim como hoje também é. Só que todas hoje, as áreas, né? Hoje mudou muito, modernizou demais, atualizou demais. As informações hoje elas são percebidas em uma fração de segundo, né? Lá na época, às vezes as informações elas decorriam de um dia para o outro. Até saber que uma loja não é boa, até saber que exatamente. um carro não é. Mas eu vou te falar uma coisa. Hoje, por exemplo, tão logo que eu encerro a minha gestão na CP, eu quero levar até o final com esse mesmo empenho que eu fiz nos 3 anos como presidente. Mas eu vou repensar esse meu projeto a nível de informações técnicas, de atualização, de percepção de algumas coisas que o mercado está recomendando alterar e mudar, porque ele está passando por muita inovação, muita novidade, e tem negócios em paralelo que estão andando e estão tirando, digamos assim, o foco do nosso negócio. Eu vou
rever um pouco esses princípios. Pelo que você conta aqui, esse teu início, essa tua história para mudar de uma empresa que não deu certo para uma empresa que deu certo, foi buscar informação e buscar o associativismo. Isso. Sempre. Para poder trabalhar. Olha, e daí, quando que você foi para a CP, da Sovepar, quando que você entrou nas Deixa eu te dizer então o que aconteceu. Você sabe uma coisa que eu fui notando, Tico? E nisso você é um mestre para nós, viu? Como um homem da política, como um homem, como um líder. Eu tenho acompanhado a tua vida e sei do que você busca e a gente tem como uma luz também. É o seguinte, sozinho, e eu dizia para a nossa turma da Sovepar, eu sozinho não era ninguém. Com a Sovepar, já é possível levar uma ideia adiante. Mas eu vi que nós precisávamos mais, Tico. Porque a Sovepar, onde a gente ia, eles atendiam a gente, todos atendiam. Mas, espera mais meia hora. Espera ali que não tem problema, tá? Eu disse, escuta, dá para ver amanhã? Digo, mas não dá para ser assim. E eu fui para uma reunião na CP, porque cada vez que eu passava na frente do prédio, eu olhava para aquele lado e digo, puxa vida, aqui deve ser um negócio bacana, deve ser bom por um prédio. Nós tínhamos uma sala só na Sovepar. Uma sala. Eu passava na frente da CP e falava, admirava. Admirava, digo, olha, eu acho que aqui a coisa funciona bem. Prédio lotado de gente, aquela coisa. E eu fui para uma reunião de uma assembleia. Voltei de lá e digo, eu acho que é aqui o nosso lugar. Aí eu falei para a turma, digo, escuta, e a CP, como é que é? Alguém? Não, nós somos associados lá. Digo, mas como associados? E ninguém fala nada. Digo, eu vou começar a frequentar. Comecei a frequentar. Mas você foi sozinho, não teve nenhum convite? Não, eu fui sozinho. Sozinho na primeira reunião? Mas veja, dali, num evento, olha a coincidência, num evento do Parque Barigui, nós fazíamos aqueles feirões de carro, e num evento daqueles eu vi, digo, estava vindo um senhor assim, digo, conheci na reunião lá, o Doni Forte Martins. Quando ele vindo pelo corredor de um domingo de manhã, eu estava com a camisa da minha loja, com toda a identificação, eu digo, eu vou ao encontro dele. Aí eu disse, olha, o seu Doni, eu fui na reunião assim, eu fui explicando para ele, você foi e gostou? Gostei muito. E o que é que você viu lá? Eu contei isso que eu te falei agora. Ele, então faz o seguinte, segunda-feira você vai receber uma ligação. Eu digo, eu recebi a ligação, convidando para ir lá conhecer. E fui. Dali, aí disseram, olha, você vai ser convidado para participar de alguns conselhos aqui dentro. Então eu comecei a participar do Conselho Fiscal, e daí entrei no Conselho Fiscal e dali para dentro eu comecei a dizer, estou aqui dentro agora. Aí eu vou entender como é que funciona isso aqui. Dali em diante, o Camilo Turmina me convidou para formar que lá tinha as câmaras setoriais e não tinha de automóveis. Aí ele me explicou, que funciona assim, nós temos umas 12, 13 câmaras, vamos criar uma câmara de automóveis? Digo, vamos. Foi um negócio espetacular, nisso eu tenho gratidão, Camilo, viu? Fizemos muitos eventos, trouxemos muitos palestrantes. E tem essas câmeras, né? Tem, são 46. Tem de ótica, tem de tudo. De tudo que é muito que é boas. São 46 hoje. 46 hoje. Lá é a porta de entrada, espetacular. Lá tem gênios, tem gigantes, entendeu? E eu vou te falar uma coisa. Dali para diante ninguém mais me segurou. Porque eu fui vendo, fui aprendendo. Aí na próxima edição... O Camilo estava de presidente. O Camilo era vice-presidente, mas ele cuidava das câmaras setoriais. Ele, como vice-presidente, ele tinha... Ele convidou para fazer parte da Câmara. Daí ele foi, já na sequência, o presidente. Não, ele foi mais tarde. Mais tarde. Teve o Antoninho Espolador e teve o Geara na sucessão ali, né? Mas o que aconteceu? Daí o Antoninho passou a ser o Antoninho Espolador, que foi um baita presidente, viu? Ele que deu a luz dessa modernidade, da gestão compartilhada. E aí ele me convidou para ser coordenador do Conselho Deliberativo. Então eu fui coordenador do Conselho Deliberativo, me dei bem lá, gostei. E depois veio o Geara. Aí no Geara, o coordenador do Conselho era o Beto Lenz. Mas o Beto Lenz sempre foi muito ocupado. E aí o Geara me disse assim, escuta, eu vou te nominar como vice-coordenador. Porque ele tem dificuldade de cumprir os horários. Eu digo, não tem problema. Então eu fui. Dali que o Camilo me chamou para vice-presidente na gestão dele. Vice do Camilo. Do Camilo. Uhum. Aí já era vice do Camilo. Uhum. Então eu consegui... Pode desligar ali, pode pegar e fique tranquilo. Nós estamos aqui que...
Vê se não é urgente, se for a Rosi tem que atender. Coronel, também. eu ligo para você daqui a pouquinho, pode ser? Eu estou num trabalho aqui, eu te explico depois. Essa Se for a Rosi e tal, tem que atender não, também. Não, é o hora Coronel aqui, né? Malucelli. Sim. Então... Aí foi vice do Camilo. Vice do Camilo. Fui vice do Camilo. Aí o Camilo fez a gestão dele, pegou a gestão da pandemia e tal. Nossa, ele pegou um período turbulento. E como é que foi essa transição, a escolha do teu nome para ser candidato a presidente? Ele sempre disse para todos lá que eu era o que na história tinha sido o que teria passado para ele a imagem de alguém que poderia ser presidente pela disciplina, pela assiduidade, pelas condições de gestão que eu tinha feito na Câmara Setorial de Veículos e a minha conduta no dia a dia, né? Porque quando eu vou, Tico, algum negócio, é como futebol. Para mim, treino, meu amigo, é a partida oficial. O jogo em si... Tem que se dedicar até no treino, não dá para... eu no treino... Depois, até no futebol, te conto algumas coisas se for preciso, viu? Para mim, treino é o jogo. E o jogo o que é? O jogo é a Copa do Mundo. Copa do Mundo. É assim que eu levo. E daí teve um consenso na tua eleição de presidente? Como é que foi? Aí teve um consenso. Foi assim meio, vamos dizer assim, não foi assim muito amistoso, porque a indicação era de outro nome, né, por parte dos ex-presidentes. Mas nós chegamos a um consenso e a gestão que trabalhei foi de consenso. Só agora, nessa parte final, aí é uma outra história, graças a Deus, muito bem sucedida, que nós indicamos um novo nome, que é do Paulo Mourão, né? Foi eleito já o Paulo Mourão, nosso amigo, mandar um abraço para ele. E aqui eu quero, presidente eleito Mourão da CP, quero fazer um convite para a gente tomar um café junto aqui e também contar a tua história e contar a tua expectativa da CP. Tá feito o convite aqui nessa questão de ouvir, né? A CP, 130 anos, uma das instituições... 135 anos, uma das mais antigas, né? Sim. Como foi, por Antônio de Gerono, ser presidente da ACP e qual que foi, o que você considera assim, 3 diferenciais na tua gestão? Tá. Bom, primeiro, eu percebi o quanto a ACP é respeitada por pessoas, por instituições, por vários momentos, vários. Uma das coisas que eu aprendi muito eu li toda a história do Barão, as lições que ele deixou, que a história do Barão é uma história que tanto que nós trabalhamos bastante nesse aspecto, para que a população conheça, para que os jovens conheçam, o empresário conheça, assim por diante. Mas 3, uma delas, o nariz na posição certa. Não me deixei levar e não vou me deixar levar. O que é o nariz na posição certa? O que é esse ditado? Não, aqueles que, agora sou presidente, alguns passam por não subiu o poder. Exatamente, a soberba. soberba. Esse lado eu trabalhei para não me deixar levar. Continuou o mesmo Antônio de Gerono que entrou lá como entrei, como 2010. saí. O segundo, a ACP, e nisso eu devo a minha equipe, que é o seguinte... Eu tinha colocado na minha plataforma de trabalho que o institucional da CP a gente tinha que dar um up. Ela vinha bem, por todos os presidentes que trouxeram até aqui, ela vinha muito bem. Então tinha que, mas eu digo, posso dar mais um up. Mas tinha que corrigir, fazer uma pequena correção de derrota, que é o lado laboral. Porque a CP não tem verba de ninguém. Ela não depende de ninguém, não tem subsídio nenhum. É dos associados. Então, o que vai fazer? Ou aumenta o valor da mensalidade, que não dá para fazer. Então, vamos pelo laboral. O que é o laboral? E nisso, sim, eu devo à equipe comercial, entre eles o Paulo Mourão, que nós descobrimos que o lado laboral, que é aquele dos novos negócios ou negócios estratégicos, dava para aumentar. Nós tínhamos lá a Unimed, por exemplo, tínhamos o MIRP, tínhamos algumas coisas, desculpe, não eram algumas coisas, alguns bons projetos, mas nós precisamos ampliar. Alguns bons projetos para oferecer para os associados, é isso? Sempre. E daí o laboral era ampliar. Ampliar. Associados e seus colaboradores. Exatamente. E ir para o interior do estado do Paraná,
com o nosso superintendente, o Lívio, que nós o recontratamos, para conhecer o interior, oferecer para as entidades, as associações do interior. Nesse sentido, então, nós ganhamos corpo e chances de aumentar o nosso laboral. Porque nós vivemos do nosso negócio, o nosso principal negócio chama-se Birô de Crédito, que era o Boa Vista, né? Que foi vendido para uma empresa americana chamada Equifax, de Atlanta, né? Mas e aí percorreram o estado inteiro? Nas principais, vamos dizer assim, nos principais lugares permitidos, possíveis. Porque aqui no Paraná tem uma federação das associações e nós não estamos nessa federação, por razões aí que não cabe aqui discutir. Temos excepcional amizade com eles, mas de negócio nós vivemos de forma separada, né? Então, em algumas cidades a gente até atua, mas não atua com a intensidade que queríamos, né? Temos uma excelente convivência naquela cidade, mas não é, digamos, de lá que a gente tira o melhor. Nós estamos em cidades médias, cidades menores, ou associações que não têm a mesma força, como, por exemplo, Maringá, como Londrina, que são contas mais altas, mas nós vamos muito bem, porque o interior, que eu tenho notado, Tico, o interior acolhe, viu? Ele aceita, ele concorda bem. Muito bem. E eles ganham por isso, né? Então a gente salva, digamos, situações de caixa e também de comportamento, por que não dizer de conduta? Porque, Tico, é o seguinte, uma associação do interior, ela vive de chapeuzinho na mão. Ela chega lá e diz, olha, estou precisando de 3 mil, estou precisando de 5 mil. Tem duas coisas a considerar. Primeiro, ela não tem, ela pede. Então você chega lá e dá. Daqui a pouco você chega de novo, a tua autoestima, está lá embaixo, porque eu sou pedinte. Novamente. E eu aqui do meu lado digo assim, meu Deus do céu, lá vem aquele chato de novo. Então, no caso, o que a gente corrigiu isso? Como? Eu te digo, é o seguinte, você tem a seguinte chance de você formar caixa. Você tem a seguinte chance de você mostrar a força da tua associação. Porque é o seguinte, no interior, o principal é a prefeitura, depois vem a Câmara dos Vereadores, depois vem a associação. Então, você cria, com aquela chance, aquela força do trabalho, você cria a chance de, não precisa mais chapeuzinho da mão, e a tua autoestima sobe. Porque você assim, sou capaz de fazer. Aí a ACP ofereceu esses produtos para a associação para ela ter condições de ser independente. Perfeitamente. Isso, que ela ajuda os associados e ainda conseguia ter um rendimento em função desse. Exatamente. Isso é um campo do teu mandato também. Essa aqui foi uma correção de rota. Mas agora, na próxima, eu tenho certeza absoluta, na próxima gestão, isso aqui vai ganhar corpo. Porque ele tem uns projetos que vão dinamizar e vão fazer isso dar mais musculatura, viu? Muito bacana. Falou de dois, mas vamos falar, acho que uma mensagem, assim, como nós estamos quase caminhando aqui para o nosso tempo, presidente Jerônimo, tem bastante papo ainda, né? Teria muita conversa para a gente falar. Assim, você se sente realizado, muito. Eu digo assim, como presidente da CP? Dever cumprido. Muitíssimo. Dever cumprido. Dever cumprido, muitíssimo. Tem alguns projetos que estão em andamento ali, só para citar, que a próxima gestão vai consolidar, que é o hub da ACP, ao estilo desse que tem na FAI, que tem na PUC, mas voltado mais para a área comercial. Nós já temos a Faculdade do Comércio, que está assinada, baseado na Associação Comercial de São Paulo, e que nós vamos fazer a venda desses cursos para o Paraná inteiro. E o Banco Comercial, né? Pela Planner, junto com a Associação Comercial de São Paulo e o CDL de Porto Alegre. Esses aí são novos negócios que vão ser realizados. Vão vir para frente aqui. E hoje tem quantos associados tem na CP? Veja bem, nós temos diretos e indiretos. Eu vou te dar assim, um número que é o mais próximo, porque aquele que está ligado a nós consideramos como associado. Ele tem uma forma indireta, dá próximo de 40 mil. Próximo de 40 mil associados. E para a gente terminar essa parte aqui, eu quero voltar para a parte da família ali. Tá. O senhor costuma dizer que empreender é transformar. Sim. Isso? O que significa isso? Perfeitamente. Empreender é transformar. Você sai de algumas situações, muitas vezes adversas, muitas vezes sem rumo,
E se você está bem, mentalmente bem conduzido, com boas informações, porque não adianta ser teimoso também, né? Querer mudar o eixo do planeta, aí não dá, né? Então você se serve de pessoas competentes, de boas assessorias, de bons contatos, clareza. Eu diria que ir pelo caminho mais simples possível. Aquela que eu olho contigo e faço a pergunta certa, que você possa contribuir comigo na resposta que eu preciso colher para ver se dá para a gente se conduzir. E eu acho que sim, é nessa linha que você está pregando. De transformação. Sim. E o que o Degerone de hoje, presidente da Associação Comercial do Paraná, falaria para aquele piá de 20 anos, o Antônio, que chegou aqui em Curitiba? Olha, eu fui provocado, vou dizer até o nome, o José Ville, o famoso José Ville, que é o âncora da Band, para gravar ou palestrar ou escrever minhas 280 histórias que eu tenho. Eu tenho histórias que eu gravei e cada história, o que eu aprendi com ela? E para os jovens eu diria o seguinte, é necessário, nesse mundo de hoje, controlar a pressa que se tem muitas vezes de querer resultados para o dia seguinte, que não dá. Precisa se cercar de pessoas ou de fontes seguras para tomar decisões corretas, não ter precipitações em decisões, porque às vezes pode tomar por impulso. E muito cuidado com esse pessoal que fica muito teórico, tem gente que é muito teórico e quando você vai ver, não se comprova aquilo que ele está prometendo, né? Então, e vai lá na CP. Lá na CP eu tenho certeza que vocês vão encontrar caminhos para muitas oportunidades que surgem. Lá é uma fonte extraordinária. De oportunidades. Muito. E um recado do Degerone ou do Antônio para a Rosi. Fale aqui, ó, para essa câmera aqui. Ó. Eu amo essa mulher. Ela foi a nossa base. Em algumas medidas que eu quis tomar, às vezes ela me segurou e outras ela assim, você está muito teimoso. Vai, tenha coragem. E eu que fui me prendendo porque não tinha o dinheiro suficiente, mas ela, se eu tivesse seguido algumas sugestões dela, eu seria melhor hoje no aspecto financeiro. Ela é bem mais corajosa do que eu, viu? Mas vocês são felizes. Sim, e para Tatiana, muito. para o Marco e para o Marcelo, são seus filhos? Esses meus 3 filhos, olha, esses me comovem, porque eles hoje têm uma... Olha, me comove mesmo, viu, Tico? Porque eles têm hoje uma estruturação de família que me dá orgulho, né? E eles são uma boa referência da família. Eu tenho certeza. Até porque os netos são 3 homens e 2 meninas. São 5 netos. 5 netos. São a nossa loucura e estão muito bem encaminhados. Presidente Antônio Degerone, é um prazer estar conversando com você, nosso cidadão honorário de Curitiba. Aprovamos recentemente uma lei para tornar esse moço lá de Erechim cidadão de Curitiba, né? Então agradecer, acho que todo o teu trabalho frente à Associação do Comercial do Paraná, essa busca de não só ajudar os comércios, os empresários, mas também esse diálogo com todas as entidades. Você faz o diálogo e busca estar presente, e busca levar a CP para todos os lugares. Então eu quero te agradecer pelo teu mandato como presidente da Associação Comercial do Paraná, agradecer essa tua amizade também. Quero desejar muito sucesso na tua vida. Tenho certeza que você vai continuar ao lado do Mourão, auxiliando ele, tá do lado dele, e tenho certeza que ele vai fazer também uma sucessão muito boa na Associação Comercial do Paraná. Queria que você deixasse um tchau para o pessoal que está nos assistindo aqui, para a gente... Olha, quem nos vê, muito obrigado pela oportunidade de dizer aquilo que eu disse. Eu sou muito direto e sincero. E também dizer o seguinte, eu tenho uma gratidão muito grande com o Tico. Tico como pessoa, o Tico como um profissional da área que atua, um político sério, uma pessoa que cuida da comunidade, cuida da cidade, está atento, está sempre conosco naquilo que é o melhor para cada um, onde mora ou trabalha.
Obrigado, presidente Degeroni. E para finalizar aqui, deixar essa frase que tem estampada nos cartões, né, dos colaboradores, do presidente da CP, está lá na CP essa frase: de nada adianta a iniciativa de alguns se não fosse a união de muitos. Barão do Cerro Azul. Está aqui a frase dele, que com essa frase a gente termina mais um Café com Tico. Peço que siga a gente, clica no sininho aqui para acompanhar os outros episódios. E hoje, essa boa conversa com esse moço de Erechim, cidadão curitibano, Antônio Degeroni. Obrigado e até o próximo Café com Tico.